Bem-vindos à Vida Macro. Hoje vamos estar à conversa com Luís Martins Simões, especialista em inteligência intrapessoal e interpessoal e que dá formação a particulares e empresas. Bem-vindo, Luís, e muito obrigada por aceitar estar à conversa com a Vida Macro. A verdade é que tu, desde 1996, tens ajudado muitas pessoas no seu desenvolvimento e na criação de uma outra vida. Sim, é verdade. Comecei mais ou menos por essa altura, 96, 97, e tenho vindo até agora. Nem sempre te dedicaste a esta tarefa, porque a tua formação de base é em gestão e em economia. Eu comecei por fazer uma licenciatura em gestão e outra em economia e fui trabalhar, como todos os economistas ou gestores, para um banco. Primeiro fiz um estágio numa empresa portuguesa, depois fui para um banco multinacional. Não vivia cá, vivia em Bruxelas, portanto foi em Bruxelas. Fiquei lá 2 anos, aquilo não correu bem. E depois saí, tentei outro negócio, muito curto, não funcionou muito bem, e nessa altura respondi a um anúncio para uma empresa em que eu não sabia o que ia fazer, mas que já nessa altura, isto foi em 1986, é para uma empresa de formação. E foi aí que comecei a descobrir a formação e larguei, basicamente, tudo o que era, continuo sempre a ser economista e gestor, mas larguei a função mesmo de economista ou de gestor desde essa altura, portanto estamos a falar desde 1986. E onde é que foste buscar esse conhecimento que agora transmites nos teus cursos? Essa empresa para onde eu fui, que era uma multinacional suíça, era uma verdadeira escola de liderança, de gestão e de vendas. E eu estive lá 7 anos, onde aprendi muita coisa. Depois saí e montei a minha própria empresa. Isso já estamos em 1993, 94. E aí, tinha uma nova empresa, tive de viajar pelo mundo e ir à procura de know-how em todo lado. Eu já tinha bastante com os suíços e com os contactos que tinha com clientes, mas depois comecei mesmo a viajar e a ir buscar formação a todos os lados do mundo e fui montando o meu próprio know-how. Foram acontecimentos na tua vida pessoal que te levaram ao teu desenvolvimento pessoal ou não? Sim, levaram-me a algum desenvolvimento pessoal, mas era um desenvolvimento pessoal que estava muito aquém daquilo que viria a ser. Porque é muito baseado no comportamento, essas formações eram muito baseadas no comportamento, eu aprendi muito relativamente a comportamento, mas depois apercebi-me que o comportamento tinha causas, que eram nas emoções, tinham causas, que eram nos pensamentos, e tinham causas, que eram em tudo o que tinha a ver com os programas mentais que nós temos cá dentro. Então passei a trabalhar e a descobrir coisas anteriores ao que era o comportamento, portanto, precisamente as emoções, o pensamento e os softwares que nós temos cá dentro. E assim surgiu o teu interesse pela energia subtil e também pela espiritualidade, porque tu também abordas o tema da espiritualidade nos teus cursos e fazes questão de ressalvar que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Yes. Agora espera, porque foi assim que surgiu o meu interesse pelo mundo da espiritualidade e da consciência interior e da despertar interior, só que foi num caminho diferente, porque em 1994 eu já tinha feito uma tentativa de outro tipo de formação, que é uma formação menos comportamental e, portanto, mais interior. Um dia chego a casa e, na altura, a minha mulher diz-me: fui fazer um curso que adorei, se tu não fores fazer este curso, eu divorcio-me. E valente que eu era, claro que fui imediatamente fazer o curso, porque fiquei com pavor de que ela se fosse embora e, portanto, fui fazer esse curso. E esse curso era um curso, de facto, sobre um mundo interior, sobre a consciência interior, sobre o despertar interior. Adorei o curso. Depois fui fazer uma quantidade deles seguidos. E, portanto, nesse caso, até agradeço o facto dela ter sido tão premente em dizer-me para fazer. E foi assim que eu descobri. Portanto, descobri, se quiseres, por acaso, mas nada acontece por acaso. Portanto, tinha uma função. Aquele relacionamento que eu tinha com ela tinha uma função que era de me catapultar para aí. E agora, pegando naquela questão que tu abordas muito de espiritualidade, é diferente de religião, porque há muita tendência para as pessoas associarem uma coisa à outra. A espiritualidade tem a ver com a palavra espírito, tem a mesma raiz etimológica que a palavra inspirar. E inspirar, eu quando inspiro ligo-me ao ar, ligo-me aos outros, através do ar, respiramos, ligamos todos uns aos outros, e ligo-me à consciência interior. E, portanto, espírito não é mais do que aquilo que eu inspiro, ou seja, o espírito é considerado a consciência interior, é quando eu me ligo ao despertar interior. E, portanto, espiritualidade é a ligação à consciência interior, que depois leva a alguns nomes diferentes em função das espiritualidades diferentes. Religião quer dizer, etimologicamente, religar, é, portanto, voltar a ligar a qualquer coisa que é essa consciência superior. E, portanto, a partir da espiritualidade, que é ligar-se ao interior, é a mesma coisa do que religião. Só que com o tempo, as religiões, e quase todas as religiões, apoderaram-se da espiritualidade e regulamentaram a espiritualidade. A religião impôs um certo número de regras, e essas regras
ditaram uma espiritualidade de fora para dentro e não de dentro para fora. E para mim a espiritualidade é sempre de dentro para fora. E é assim que eu faço a distinção. Espiritualidade é de dentro para fora, a religião é de fora para dentro. As religiões têm uma quantidade de dogmas e de obrigações para as pessoas, a espiritualidade não tem nenhuma. As religiões obrigam as pessoas a passar pelos representantes dessas religiões para terem acesso à consciência superior, a espiritualidade não. E por isso eu sou claramente um adepto de espiritualidade, não de religião. E quando falas em consciência interior, também se pode chamar essa consciência interior intuição? A consciência interior pode-se mostrar sob a forma de intuição também. A intuição é basicamente a ligação ao espírito, porque intuição vem do latim e vem de tuere. Tuere quer dizer conhecer, contemplar. E in de dentro. Então, intuere é conhecer e contemplar o que vem de dentro. Mas o que vem de dentro é, por fato, o espírito, é a consciência interior, é essa inspiração. E, portanto, basicamente, são palavras que são diferentes, mas que vão sempre ter a mesma coisa. Consciência interior. Toda a gente, na tua opinião, tem intuição ou é uma característica que as mulheres têm mais? Pelo menos o senso comum costuma dizer que é assim. Ora bem, o senso comum tem razão que a maior parte das mulheres utiliza mais facilmente a intuição. Só que, como tu perguntaste, todos temos acesso à mesma intuição e quando nascemos somos todos intuição. E, portanto, todos estamos ligados a esse contemplar, esse conhecimento interior, que aliás é fabuloso e que resolve uma quantidade de coisas. O problema é que para eu estar aberto a esse conhecimento interior, tenho de baixar o raciocínio, tenho de baixar a dedução, tenho de deixar abrandar e desabar todo o processo mais mecânico, mais cartesiano, mais racional. Como antigamente as senhoras não trabalhavam, ficavam em casa, nos lavores, e a tratar das crianças e a tratar de outras coisas. Elas desenvolviam muito menos o raciocínio. E porque os homens trabalhavam e faziam contas e faziam deduções e queriam que os negócios funcionassem. Então, as mulheres, pouco a pouco, porque desenvolviam menos o raciocínio, estavam muito mais aptas a receber esse processo intuitivo. Portanto, eram muito mais intuitivas. À partida, não eram mais, porque todos somos intuitivos, mas elas permitiam à intuição, permitiam-se receber mais intuição porque tinham uma atitude menos guerreira, menos racional, menos egotista. Egotista quer dizer que é próprio do ego. E hoje em dia, como é que ajudas as pessoas usando essas ferramentas? Porque dizes que todos temos acesso a elas, dizes que a intuição e a ligação à intuição permite resolver uma série de coisas. Que tipo de coisas é que é possível resolver? Deixa-me só dizer antes que hoje em dia com as mulheres que foram trabalhar, e hoje em dia a maior parte das mulheres trabalha, e sobretudo quando o êxodo das casas começou muito na civilização ocidental nos anos 70, em que as mulheres começaram a trabalhar, e hoje em dia é impensável a mulher não trabalhar, as mulheres ficaram menos intuitivas, não é? Ficaram mais racionais e menos abertas à intuição. Porquê? Porque estão muito mais baseadas também no processo racional e no processo egotista. Okay? A intuição recebe-se, não se procura. Okay? Quando eu tenho um problema e quero muito resolver esse problema, seja numa empresa, seja pessoal, seja um problema de dinheiro, seja em casa, seja com quem for. Quando eu quero muito resolver esse problema, que eu já não consigo resolver, quando quero muito, tenho um segundo problema que não consigo resolver. Tenho um terceiro problema que fiquei frustrado. Porque tive um problema, não o consigo resolver, tentei resolver e não consigo resolver. Já vou em 3 problemas. E a intuição tem esta coisa, isto que é de extraordinário, é que se eu largar o problema e se eu criar condições, depois podemos falar, condições para que a intuição apareça, de repente, eu não procuro a resposta, mas ela surge. E por isso é que a intuição é um fenómeno absolutamente incrível, é um nível de inteligência provavelmente mais alto a que nós podemos ter acesso, porque afinal de contas eu deixo de procurar a resposta e ela aparece. Como quando se procura muito um objeto e nunca mais aparece o objeto. No dia em que eu deixei de procurar o objeto, encontro esse objeto quando estou à procura de outra coisa. Aqui é a mesma coisa. E portanto, a condição para que a intuição entre é deixar de querer resolver as coisas. Pelo raciocínio. E como é que se criam condições? Essa é que é a parte difícil, porque a maior parte das pessoas está demasiado focada na voragem do dia-a-dia, no querer fazer coisas, no querer obter coisas, no querer ganhar, na competição, enfim. É deixar de lutar contra, é deixar-se estar e deixar de procurar, primeiro, ter razão, segundo, procurar ganhar, terceiro, querer absolutamente ser o primeiro a chegar, quarto, deixar de raciocinar. Deixar de desenvolver. O raciocínio é necessário. Claro que o raciocínio é necessário. Só que quando eu preciso da intuição, eu preciso parar o raciocínio. E, portanto, basicamente, o condicionamento que eu preciso para receber a intuição é parar o raciocínio. Então, por exemplo, respondendo agora concretamente à tua pergunta, eu estou no trabalho, não consigo encontrar, se eu for passear para o jardim e me puser a olhar para as plantas e puser num processo de uma espécie de um sonho acordado, que é uma forma de meditar, de repente surge. E, portanto, o que eu preciso é parar a voragem desse raciocínio, desse cartesianismo do dia-a-dia.
Mas nem todas as pessoas têm a possibilidade de sair do trabalho e ir passear para o jardim no momento em que estão a debater-se com alguns dilemas. Não têm porque vão comer bifes e batatas fritas. Se em vez de comer bifes e batatas fritas fossem buscar outra coisa qualquer bem mais simples e fossem para o jardim comer maçãs, teriam pelo menos 1 hora para captar a intuição. Os bifes é que se metem no meio. Mas não só os bifes, como é óbvio. E tu defendes que todas as pessoas podem criar outra vida. É uma habilidade que todos temos, mas nem todos desenvolvemos a capacidade para isso. E criar outra vida é apenas tomar consciência de que tudo o que existe no nosso planeta, tudo é vibração. Tudo é vibração. Nada é natural. Hein? Nada é natural. Tudo é vibração. O nosso corpo humano, inclusivamente, não é natural. É vibração. Tudo é impulso. Para criar outra vida, o que eu preciso de fazer é criar outra vibração. Criando outra vibração, eu nem preciso de procurar outra vida porque ela vem ter comigo. Nós vivemos no meio de uma espécie de um campo, que é um campo de probabilidades. Lembras-te daquele filme do Matrix? Que havia uma matriz. Essa matriz, há muitos que lhe chamam o campo das possibilidades, tem muitos nomes. Mas é basicamente um eco do que eu sou. E eu que tenho uma vibração, essa vibração expande-se por ondas, que é através do meu pensamento, que é através das minhas emoções, que é através das minhas crenças, que é através da minha intuição, que é também através de sons, de imagens, de uma quantidade de coisas. E em como eu expando essa vibração faz eco nesse campo de todas as possibilidades, nesse que alguns chamam universo, ou um e o seu verso, ou seja, o conjunto do yin e do yang, isso é que quer dizer no universo, um e o seu verso, ela choca lá e ela é-me devolvida. E então, em função da vibração que eu emitir, eu recebo o eco dessa vibração. E, portanto, se eu quero criar outra vida, se eu continuar a fazer a mesma coisa, vou continuar a ter a mesma vibração. Para mudar a vibração, preciso fazer coisas diferentes. Ao mudar a vibração, o universo, ou seja, o campo das possibilidades, responde-me de outra maneira. De uma forma simples, tu defendes que as pessoas devem ver o que funciona e o que não funciona nas suas vidas. Por oposição ao que está certo e ao que está errado. A maior parte das pessoas, não sei se é a maior parte das pessoas, muita gente está focada em ter razão ou não ter razão, o que está certo, o que está errado, e o que nos leva àquela noção terrível que dá cabo das pessoas do bem e do mal. O bem e o mal simplesmente não podem existir. Porque se existissem, então certo e errado teria de existir. Só que certo e errado, certo para uma pessoa é uma percepção diferente do que certo para outra. E às vezes o que é certo para um é errado para outra. Portanto, por aí não vamos a lado nenhum, só queremos mais guerra. Agora, o que é interessante na minha vida não é perguntar o que está certo ou o que está errado, porque há muita gente que acha que o que os pais lhe contaram e como a educaram está certo. E, portanto, está certo, vamos por aí. E depois alguém bate no ombro e diz, lá, mas não percebes que a tua vida não funciona? Não interessa, está certo. A vida tem de ser dura e pesada e chata. Mas é assim que é. Essa pessoa não percebeu que, afinal de contas, tinha acesso à mudança de vibração e, portanto, à mudança de criar outra vida. Porque ela, mudando a vibração, poderia criar outra vida. Mas como ela está de tal maneira focada no que está certo, no que está certo, no que está certo, ela vai continuar a fazer o que sempre fez e vai continuar a obter o que sempre obteve. Para ela começar a mudar de vibração, ela tem de primeiro fazer uma coisa. Que é a condição sine qua non para haver mudança. É reconhecer o que não funciona. Mas uma pessoa que quer estar certa não reconhece o que não funciona. E, portanto, eu tenho uma vida que é uma vida dificílima e não quero reconhecer que ela não funciona porque ela está certa. Então, o que impede as pessoas de verem que não funciona, e é isso que não funciona que me permite mudar a vibração, é o facto de querer absolutamente estar certos ou errados. E dizes também que quando se alimenta a repetição, os problemas acontecem. Isso é uma coisa muito curiosa e é uma coisa que não é, que é algo controversa, porque o nosso mundo é um mundo baseado na repetição, no treino, na prática. Eu ouço pessoas, por exemplo, dizerem que é preciso treinar a atitude espiritual, que é preciso treinar a atitude intuitiva. Eu não tenho essa experiência. A matéria precisa de ser treinada. Eu posso treinar o corpo para o corpo ficar mais flexível. Eu posso treinar o corpo para o corpo ficar mais forte, ou mais rijo, ou mais musculado. Posso fazer isso. Posso treinar para ensinar uma pessoa a fazer isto ou aquilo. Sim, tudo que tem a ver com matéria. Tudo o que tem a ver com a consciência interior que brota de dentro para fora, ou seja, a matéria de fora para dentro que se trata. Tudo o que vem com vida de dentro para fora, como a intuição, a espiritualidade e outras coisas dessas, como as emoções também, essas não podem ser treinadas. O que eu preciso é de me abrir e abrir os condicionamentos para que elas surjam. Quanto mais eu treino a intuição, menos ela aparece. E tu defendes, há pouco já disseste isso, que tudo o que fazemos deve ser feito com vontade suave e sem esforço. Mas há muito a ideia na sociedade que as coisas só se conseguem com esforço. Isto não é um contrassenso? De facto, é um contrassenso. É um contrassenso porque
Quem não se esforça não merece. Então temos imensa gente numa vida esforçadíssima, em que a vida não funciona, mas estão contentíssimos porque está certo. Não está errado, está certo esforçar-se. Mas para que é que me serve esforçar se afinal a vida não está a funcionar? Então, para mim, um dos sinais de que a minha vida não está a funcionar é quando a vida entra em esforço. Eu não sou contra o trabalho. Sou absolutamente contra o esforço. Contra todo o esforço. Não sou contra o trabalho. São totalmente diferentes. E por isso, eu digo, vontade suave, ou seja, não se empurra com força, não se quer muito as coisas, que isso estimula o ego, manifesta-se suavemente aquilo que se gostaria de obter, de ser, seja o que for, e depois percebe-se qual é o caminho de menor esforço, porque é o caminho que nós viemos cá trilhar. Como é que se percebe isso? Como é que é uma coisa que tu também defendes, que é que todos devemos fluir com a vida ou na vida? Como é que se percebe qual é o caminho? Nós nascemos sem livro de instruções. Isto não traz livros de instruções. Seria muito mais prático se tivesse livros de instruções, mas não traz livros de instruções. Eu, pelo menos, nunca encontrei o meu e não conheço ninguém que tenha encontrado o seu. Não tendo livros de instruções, as respostas vêm de dentro. Vêm do despertar, ou seja, da ligação ao interior. Portanto, se eu começar a despertar, a ligar-me ao interior, à espiritualidade, à intuição, às emoções, a todo o processo que vem de dentro, eu começo a perceber que o caminho das resistências é o caminho mais difícil e, portanto, é o caminho em que qualquer coisa, o campo, me mostra, não vais por aí. Como é que eu descubro o caminho de menor esforço? Reconhecendo que se eu sou uma vibração que se manifesta através de ondas e outras coisas, que é respondida pelo campo unificado das possibilidades, que é esse universo, então espera, se eu percebo que isso é assim, então eu percebo que essas resistências que eu encontro no meu caminho são eco desse universo. Então, se elas são eco desse universo, é para ele me dizer, espera aí, tens aqui um obstáculo, contorna, vai para o outro lado. Ou percebe, vai para o outro lado. Vira, muda de vida, muda de vibração. Então, como é que eu descubro o caminho de menor esforço? Sendo humilde, entregando-me a esse campo que, afinal de contas, sabe muito mais do que eu. É um processo de humildade. Como é que se entregam as pessoas que estão confrontadas com uma doença, ou com o desemprego, ou com outros problemas? Tudo o que acontece na minha vida tem uma função. E a função de um desemprego, a função de um desequilíbrio emocional, a função de um problema, um sintoma qualquer físico, existe sempre. A minha especialidade é descobrir a função de cada uma dessas coisas. Descobrir o porque é que tem um desequilíbrio emocional a ver comigo, o que é que tem um sintoma físico a ver comigo, o que é que, como disseste, um desemprego a ver comigo. Todos eles têm uma função. E eu preciso descobrir a função. E, portanto, quando eu percebo que eu preciso descobrir a função dá origem à funcionalidade. Funcionalidade quer dizer o que funciona e o que não funciona. Então, o que me está a dizer uma doença, por exemplo, um sintoma físico, é que há qualquer coisa na minha vida que não está a funcionar. Então, a primeira coisa que eu preciso é de ser humilde. Esse campo, esse universo, está-me a mandar uma mensagem a dizer: Luís, estás a precisar de moderar uma coisa. Estás a precisar de perceber que essa vibração não está certa nesse caso. Quando eu sou despedido é a mesma coisa. Quando tenho um problema emocional é a mesma coisa. Só que a maior parte das pessoas, para elas isto não faz sentido. E como isto não faz sentido, entram num processo, dentre nestes 3 casos, de vítima, que é a condição mais autossatisfatória que existe. A culpa não é minha. Isto está errado, isto não devia ser assim, Deus não existe. E a condição de vítima é a condição mais autossatisfatória que existe. E hoje em dia, por exemplo, a imensa malta que anda, coitados, depressivos e ansiosos e com uma quantidade de processos emocionais em cima, essas pessoas não precisam de ser castigadas, precisam de compaixão, mas ao mesmo tempo precisavam de perceber que esse processo é um processo de vitimização terrível. Tu há pouco dizias que isto não traz livros de instruções, mas tu segues aquilo que ensinas. Mas Sim. Também não é por isso que não deixas de ter obstáculos na tua vida. Não, aliás, uma das coisas que me trouxe para este mundo foi ter tido algumas dificuldades físicas. A maior parte de nós, por exemplo, no trabalho, nós queremos evitar aborrecimentos. Mas nós sabemos que a aprendizagem está através dos aborrecimentos. É através da dor. Dor não no sentido físico, é através do momento em que, caramba, encalhei, não era isto que eu queria, tinha previsto outra coisa, que chatice. E, portanto, tenho ali uma dor, tenho ali uma coisa que me encalhou, tenho ali um aborrecimento. É através desses aborrecimentos que eu percebo a mensagem que me vem do universo. Então, eu tive vários aborrecimentos, variadíssimos, de todas as possibilidades que havia,
E esses foram fantásticos para eu poder enverdar por este caminho. Agora, não é preciso ter aborrecimentos para enverdar por este caminho. Enverdaste por este caminho e, como dissemos no início da nossa conversa, tu dás formação a particulares e empresas. No caso das empresas, se abordas o tema espiritualidade, como é que elas reagem, não é? Porque é um mundo muito cartesiano, como tu dizias há pouco. Eu não abordo o mundo da espiritualidade nas empresas. Primeiro, porque não sou contratado para isso. Segundo, porque não é disso que eles querem ouvir falar. Terceiro, o que eles querem é ouvir falar de resultados na matéria. Eu, quando trabalho, sei distinguir o que é a escola da matéria do que é a escola da vida, a escola da espiritualidade, a escola do interior. E, portanto, eu vivo muito bem com esta dualidade de um dia estar engravatado e dar uma formação para uma empresa e ensiná-los a vender melhor, ou a gerir melhor, ou a ser melhores líderes, ou outra coisa qualquer, e no dia seguinte tirar o fato e ir para um grupo qualquer de pessoas em que vou trabalhar a verdade interior e, portanto, o que vem de dentro para fora. Os dois são necessários. Uma das coisas curiosas é que há muita gente que vive a espiritualidade e está sempre à procura de dinheiro e está sempre falida e nunca tem dinheiro nenhum e são os pelintras terríveis. E depois há muita gente que tem muito dinheiro, mas que não vive espiritualidade nenhuma. Como se fossem mundos adversos e opostos. Para mim não faz sentido. A espiritualidade vive-se na matéria. E por isso, para mim, eu preciso juntar os dois. E a minha dualidade permite-me juntar os dois com toda a facilidade do mundo. E para os particulares, tens a escola da espiritualidade na matéria. E aí podem aprender a olhar para dentro. Há uma frase que eu sempre gostei muito, de Carl Gustav Jung, que dizia: quem sonha olha para fora. Quem olha para dentro desperta. E eu sou muito mais pelo despertar do que pelo sonhar. Quem quiser despertar, enfim, como é que pode chegar a ti e aos teus cursos? www.luismartinsimões.com é o nosso site, é um site que é gerido por colaboradores meus, em que estão todas as minhas formações para particulares, Escola da Espiritualidade na Matéria, que tem 10 módulos num ano, são 10 fins de semana num ano, e depois no ano seguinte tem o segundo nível, que tem outra vez 10 fins de semana num ano também, e há também certos desses, alguns, e quase todos aliás, desses módulos que podem ser feitos avulsos e que têm os seus próprios nomes, como um que é muito conhecido, que eu faço desde 1997, que é o Criar Outra Vida. Tudo isso está no site luismartinsimões.com. Luís Martins Simões, muito obrigada por estares à conversa com a Vida Macro. Estivemos então hoje à conversa com o Luís Martins Simões, especialista em inteligência intrapessoal e interpessoal.